Olá, alunos, boa tarde. Professora Yasmin de Literatura. Nós estaremos agora revisando os conteúdos que já aprendemos durante essa semana, certo? Nós assistimos aulas falando sobre a diferença de um poema e uma poesia. Será que você captou tudo que a aula queria passar para vocês? Primeiro, poema, ele é um gênero literário, então ele possui uma estrutura. Como nós estamos vendo aqui na tela, ele tem versos, estrofes, certo? Já a poesia é tudo aquilo que eu consigo sentir um sentimento, uma emoção, certo? Pode ser uma música, pode ser um poema, eu leio um poema e eu sinto algo, pode ser uma arte. Vamos tentar entender. Se vocês, eu entrego para vocês um poema. A Alessandra lê esse poema e ela sente uma grande emoção. Ela leu um poema e ela sentiu a poesia daquele poema. Para ela foi uma poesia. Mas eu entreguei o mesmo poema para a Alana e a Alana leu, mas ela não sentiu. Ela não sentiu a mesma coisa que a Alessandra sentiu ao ler o poema. Então, para ela não foi uma poesia, foi apenas um poema, certo? Então, tem grande diferença, porque a poesia, ela vai de pessoa para pessoa. Eu posso ver uma arte e sentir poesia naquilo, sentir algo muito especial naquilo, mas a pessoa que está comigo do lado pode não sentir. Então, essa é uma das grandes diferenças de poesia e poema, certo? Então, agora nós vamos falar sobre protestar. Poema protesto. Você sabe o que significa protesto? Protesto é quando você não aceita algo e você exige seus direitos. E nós podemos protestar quando nós estamos vendo algo que é ruim, que está afetando não somente eu, como as pessoas que eu convivo, a minha sociedade. Um exemplo é a corrupção. A corrupção de muitos afeta a milhões de pessoas que passam fome, frio, alguma necessidade, por exemplo, remédios, né? Quando a pessoa precisa de remédio, muitas vezes nós precisamos de uma assistência médica. Então, tudo que envolve injustiça, desigualdade, o poema protesto, ele critica essas coisas, certo? Vamos ler aqui no livro de vocês. Você já deve ter visto pessoalmente ou pela televisão faixas e cartazes de protesto. Pode também ter ouvido canções que denunciam problemas políticos ou sociais. Neste capítulo, você vai estudar poemas usados para protestar, certo? Então, vamos começar com o poema de Ferreira Goulart. Hoje, o poema que nós iremos ler vai ser esse, A Bomba Suja, do nosso querido autor Ferreira Goulart. Ele é um poeta maranhense, olha que orgulho da nossa terra. Foi também biógrafo e crítico de arte. Participou de movimentos importantes na literatura brasileira, com uma poesia concreta. Por seu posicionamento político, que também pode ser visto em seus textos literários, foi obrigado a sair do país durante a ditadura militar. Então ele também foi um dos que sofreu com a ditadura militar. Por quê? Porque ele tinha voz, ele falava, ele criticava a situação de desigualdade em que muitos cidadãos brasileiros estavam enfrentando. Então nós vamos ler agora esse poema e eu vou ler para vocês de uma forma diferente. Sim, como é que eu vou ler para vocês? Eu vou ler de uma forma poética. Eu vou falar um tom de poesia para que vocês possam sentir o que eu senti ao ler esse poema, tá bom? Então, preste atenção aí e acompanhe a professora. A bomba suja. Introduzo na poesia a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala em flor não diz tudo, quem me fala em dor diz demais. O poeta se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário, a palavra é mera ideia abstrata. Mais que palavra, diarreia é arma que fere e mata. Que mata mais do que faca, mais que bala de fuzil, homem, mulher e criança no interior do Brasil. Por exemplo, a diarreia no Rio Grande do Norte.
De 100 crianças que nascem, 76 leva à morte. É como uma bomba D que explode dentro do homem quando se dispara, lenta e espoleta da fome. É uma bomba relógio. O relógio é o coração, que enquanto o homem trabalha, vai preparando a explosão. Bomba colocada nele muito antes dele nascer, que quando a vida desperta, nele começa a bater. Bomba colocada nele pelos séculos de fome e que explode em diarreia no corpo de quem não come. Não é uma bomba limpa, é uma bomba suja e mansa, que elimina sem barulho vários milhões de crianças, sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome do Piauí se espalha de leste a oeste. Cabe agora perguntar: quem é que faz essa fome? Quem foi que ligou a bomba ao coração desse homem? Quem é que rouba a esse homem o cereal que ele planta? Quem come o arroz que ele colhe, se ele o colhe e não janta? Quem faz café virar dólar e faz arroz virar fome é o mesmo que põe a bomba suja no corpo do homem. Mas precisamos agora desarmar com nossas mãos a espoleta da fome que mata nossos irmãos. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. E sobretudo é preciso trabalhar com segurança para dentro de cada homem trocar a arma de fome pela arma da esperança.